Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui em mais um estudo do workshop do Lar da Vovó. Agradecemos a presença de todos e ficamos muito felizes com o retorno que estamos tendo com esse evento, né? Os estudos, eles têm o propósito de ajudar quem está na tarefa do Lar da Vovó, para nós nos prepararmos para a tarefa, mas ele tem também um propósito de acolher todo mundo, porque tudo que ensina aqui, tudo que é estudado aqui, serve também para o nosso dia a dia e serve também para outras tarefas. Então, nós aprendemos, nós crescemos ajudando, crescemos trabalhando. Então, isso é muito gratificante, a oportunidade de estarmos juntos numa tarefa do bem. Vou fazer a prece inicial e depois vou passar a palavra para a Célia, que com muita alegria vai nos trazer o tema sobre o idoso e a sociedade. Quem não tem um idoso em casa, quem não tem uma necessidade de aprender um pouco mais, estamos todos, se tudo der certo, nós vamos todos ficar idosos, né? Se tudo der certo. Então vamos agora, vou fazer a prece inicial e depois eu passar a palavra para a Célia e ao final vamos abrir para perguntas, tá? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade do conhecimento. Nesse momento, nos conectamos a toda energia, toda vibração boa do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, toda espiritualidade que nos acompanha sempre, nos permite estudar, aprender, crescer, que tem toda a paciência conosco, todo o amor. Somos profundamente gratos. E nesse momento nos conectamos com todos aqueles que estão aprendendo a lidar com esse novo mundo dos idosos, que possamos nos preparar para entrar na casa do outro, tirando os sapatos, com carinho, com amor, e que mais conhecimento nos traga luz nessa tarefa de amor. Que assim seja. Pessoal, então, com muita alegria, vou passar a palavra para a Célia, que vai nos trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse tema que é real para a nossa vida hoje, né? Não só na tarefa do Lar da Vovó, mas para o nosso dia a dia também. A Célia é enfermeira, então traz uma experiência muito grande, não é só teoria, é prática também. Célia, a palavra está com você e ao final abrimos para perguntas. Obrigada. Ligar o microfone. Tá dando para ver a tela? Sim. Ah, então tá, então vamos embora. Então essa aqui é uma senhorinha muito simpática, né? A gente colocou aqui. Quem nos dera, né? Ficar assim com esses olhos límpidos, né? Não quer passar. Que bom. Ué, travou. Então, uma pergunta para vocês, né? Você se considera uma pessoa idosa ou velha? Acha que é a mesma coisa?
Então, tem um poema aqui de Jorge Nascimento, eu não sei quem é um enxerto que nós achamos, isso aqui há muito tempo, lá na casa de repouso que a gente morava, né, trabalhava, né? Então, envelhecimento, né? Idoso é quem tem muita idade, velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha, você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende, é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando se exercita, é velho quando apenas descansa. Você é idoso quando ainda sente amor, é velho quando só tem ciúmes. Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida, e é velho quando todos os dias parecem o último de sua longa jornada. Você é idoso quando seu calendário só tem amanhãs, e é velho quando o calendário só tem ontem. O idoso tem planos, o velho apenas saudades. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e preenche de esperança. Para ele o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega. Para o velho, as horas se arrastam, destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias porque foram marcadas pela amargura. Viu quanta diferença? Então, vamos falar sobre o papel do idoso ao longo da história, né? Hoje a gente tem... O que é idoso, né? Nos países desenvolvidos, acima de 65 anos é considerado idoso. E nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, acima de 60 anos. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza o idoso como toda pessoa acima de 60 anos ou mais, né? Em 1994, houve a Política Nacional do Idoso, que assegura os direitos sociais do idoso. Saúde, trabalho, né, locomoção. E aí, em 2003, veio o Estatuto do Idoso, que regula esses direitos. Por que houve necessidade de uma política nacional e de um estatuto, né? Nós vamos entender logo, logo. Tem essa cena aqui muito interessante, viu, Tatiana, lá, ó. Brasil tem 28 milhões de idosos, é o segundo lugar no mundo. Olha as vozinhas fazendo exercício físico. Não há livro no mundo que contenha a sabedoria de um idoso. A gente devia ter isso como lema, né? A Organização Mundial de Saúde, ela faz uma estimativa que em 2050 a população idosa do mundo será 13% da população mundial. O IBGE faz uma estimativa que em 2031 no Brasil vai ter 43,3 milhões de idosos. E a expectativa de vida no Brasil hoje é 75 anos e na Europa, que é os países desenvolvidos, 85 anos. A gente considera também que a mulher vive mais que o homem. Então, 75 e 85 é estimativa para a mulher. Para o homem, é 4 anos menos, né? Isso não é uma regra, né? É uma média. Tem uns que vivem mais, tem uns que vivem menos, mas a expectativa de vida é isso aí. Cuidar de um idoso é preservar a nossa história, né? Hoje nós temos duas sociedades que cuidam da pessoa idosa. Antigamente a gente só tinha um geriatra, porque a nossa sociedade ela só pensa na doença, né? Então o geriatra ele estuda as doenças que afetam a pessoa idosa. E muito recentemente uma especialidade médica mais nova que chama gerontologia, que é o estudo do processo do envelhecimento. É uma coisa mais voltada para uma medicina mais holística. Você vai estudar o processo de envelhecer e as consequências desse processo. E o geriatra só via as consequências, né? A gente tem uma... Por que a velhice foi institucionalizada, né? Por que houve políticas públicas, né, de saúde para o idoso? No século XX, final do século XIX, começou a ocorrer as institucionalizações da assistência à pobreza. E o idoso estava muito associado à questão da pobreza, né? E no século XX, no início do século XX, começa a surgir os asilos, né? Aí, cuidar de um idoso é cuidar da memória de um povo, né?
Então, vamos ver a diferença de asilo e casa de repouso. Hoje a gente não usa nenhum dos dois termos mais, são termos antiquados, né? Asilo é uma instituição social onde são abrigados idosos, órfãos, dependentes químicos. E asilo também é aquele asilo político, né? Que você vê uma pessoa exilada de outros países para cá. Aí mudou-se o nome de asilo para casa de repouso. Por que casa de repouso? Porque a casa de repouso oferece atendimento personalizado com equipes especializadas e à disposição para realizar o tratamento e cuidados específicos. Mas, mesmo assim, esse nome ficou muito estigmatizado. Ai, vai para casa de repouso, vai repousar. Não vai repousar, né? A gente sabe que nem é assim. A população de idosos nas casas de repouso é muito heterogênea, né? Aí hoje, agora, mais final do século XX, entrando no século XXI, foi passado para o nome de ILPIs, que é o quê? São institutos de longa permanência para idosos. E 65% dessas casas são filantrópicas. Você vê que o governo não assume, né? Tá tudo na mão de terceiros. E esses IAPIs têm essa característica da casa de repouso, só que não chama mais casa de repouso e nem asilo, né? Aí nós temos os antropólogos, o que eles falam, né? O Shoa, ele fala que o envelhecimento é vivido de modo diferente de um indivíduo para o outro, de uma geração para outra, de uma sociedade para outra. A expressão moderna terceira idade, ela foi usada para designar um envelhecimento ativo e independente. Isso também toda pela questão da história, do estigma da pessoa velha, né, da pessoa idosa. E aí passou-se a chamar terceira idade para tirar esse estigma de que o velho, que o idoso não pode ser ativo, é uma pessoa independente, né? A velhice foi tratada na segunda metade do século XIX como uma etapa da vida caracterizada pela decadência e pela ausência de papéis sociais. Por isso que no século XX mudou-se para a terceira idade. Né? O que é ser idoso, né? No imaginário social, o envelhecer está associado com o fim de uma etapa, sinônimo de sofrimento, solidão e doença e morte. A velhice é tratada como um problema social, político e social. A velhice sempre foi pesada como uma carga econômica, tanto para a família quanto para a sociedade, e como uma ameaça a mudanças. Tratar o envelhecimento como um problema social é um profundo desrespeito com aqueles que contribuíram e sustentaram uma sociedade com o seu poder de decisão e autonomia. É uma coisa para a gente refletir, né? Por que a gente trata assim, né? E hoje, mesmo não querendo delegar seu direito de decisão a outros, suas opiniões são descartadas e eles são tratados como um encargo para a sociedade. Uma sociedade capitalista que visa a força física para a produção de bens de consumo e evidencia o culto à juventude. Aí nós vamos falar sobre o culto à beleza, né? Hoje o que é importante é ser belo, é ser magro, é ser saudável. O padre Fábio de Mello fala muito, né, nesse processo aí. Como é que eu vou saber que eu tenho alguma utilidade? Olha para você ver. Eu sou útil? Quando eu deixo de ser útil, eu passo de ter importância para. E por quê? Porque a nossa sociedade, ela visa a força produtiva. E o idoso, ele não produz braçalmente, mas ele produz também muito intelectualmente, né? Passa-se os anos e que fica são as marcas do tempo vivido, sentido e vencido. Né? As perdas são tratadas como problemas de saúde, expressas na aparência do corpo, pelo sentimento de relação a ele e ao que lhe acontece, que é o enrugamento, o encolhimento, a marcha titubeante, né? a percepção fica limitada, né? É difícil reconhecer-se como velho, porque a velhice na nossa sociedade é sempre associada à decadência, muito mais do que à sabedoria e à experiência. A população mundial está a envelhecer, por isso trata-se urgente repensar o papel dos idosos e sua importância nas sociedades atuais.
Para entender melhor o papel dos idosos na sociedade, pode mudar. Para entender melhor como o papel dos idosos na sociedade pode mudar para melhor, é importante também entendermos de onde viemos e para onde queremos ir, né? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para o nosso futuro? Porque envelhecer é o normal, né? É o natural, né? Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, porque você vai chegar lá, né? Esperamos, né? Então, vou fazer uma breve apanhada histórica. Por que esse estigma com a pessoa idosa, né? Por que o idoso não é valorizado no que ele tem que ser valorizado, né? Do ponto de vista histórico, existem fatores surpreendentes e muito tristes na história do envelhecimento das pessoas, né? Do ponto de vista biológico, no século XX, início do século XX, a expectativa de vida era 65 anos. Então, para vocês verem, nós saímos para o século XXI e a expectativa de vida no Brasil já passou para 75 anos, quer dizer, aumentou 10 anos, né? 10 anos é muita coisa, né? Do ponto de vista sociológico, fonte de sabedoria e prestígio, mas também como um estágio de decrepitude e uma fonte de sofrimento, né? Na década de 40, a expectativa de vida era de 50 anos. Só que o idoso era tratado com mais respeito. Apesar deles serem mais fracos, né? Eles tinham essa questão, as pessoas respeitavam a velhice. E o idoso mais frágil, ele era tratado como um fardo e ele era ignorado. O idoso, perda da habilidade para executar tarefas úteis, ele era marginalizado. A velhice estava caracterizada como estágio de declínio e decrepitude. No período medieval e renascentista, retratava como uma fase da vida cruel e fraca. Uma questão cultural, né? A gente tem o confucionismo, que é um pensamento oriental, ele valorizava mais o idoso por causa da questão das hierarquias e da manter a tradição. A gente vê muito hoje como o oriental ele tem um respeito maior pelo idoso. A cultura japonesa, por exemplo, ela valoriza muito a pessoa idosa, né? Os anciões, né? A cultura mediterrânea e latina, os anciões eram pessoas de grande importância, isso no início do século, né? Porque as crianças, os mais novos, ficavam sob a guarda dessas pessoas, enquanto o resto da família saía para trabalhar. Então, ele era tipo como governava, né, as casas, as grandes famílias, né? Hoje, no período moderno, né, o status cultural do idoso diminuiu, porque eles estão vivendo mais tempo. Você vê, a pessoa vivia até 50 anos, hoje eles vivem até 75. É uma diferença muito grande de sobrevida, né? Eles Parece que travou um pouco, né? Vamos aguardar um pouco. Pessoal, enquanto a Célia deve estar entrando novamente, estou aqui pensando na história das nossas famílias, né? Como a gente se perde, né? Perde na história, né? Os nossos idosos, na minha família, na de vocês, eles trazem uma história que é a nossa história. E como que a gente precisa deixar essa história fluir até os nossos filhos, netos, né? Como é importante a gente honrar toda essa história e nessa tarefa aí que a gente se propõe a ir no lar da vovó,
como cuidar do idoso, dar atenção, é também honrar a história dele, é honrar a história daquela família e, de uma certa forma, a nossa também, né? Muito interessante pensar nisso. Enquanto a Célia não consegue voltar, alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar que minha avó viveu até os 99 anos e meio de idade. E, e ela estava assim, ela, tirando as surdez, ela estava muito... não andava normal. Ela, lógico, a senilidade já tinha chegado, tipo, uns 5 anos, ela já tinha começado a chegar. Mas o que minha avó tinha era um gosto pela vida, um, um prazer em estar vivendo, estar na família, em passear, em viajar. Ela era uma pessoa extremamente ativa. E ela tinha como é que eu vou dizer? Uma atitude de vida muito rica, sabe? Muito para cima. Você não vê minha avó triste, cabisbaixa. É aquela coisa assim, se abrisse a porta do carro, ela já estava lá dentro para poder passear, entendeu? Ela já não é esse negócio de ficar em casa e ficar mofando dentro de casa. Ela falava assim, não, velho não pode ter vida vazia, não, vida vazia acaba com a pessoa. Então, assim, é uma pessoa assim, que o corpo dela não aguentou, mas a mente dela estava turbilhão, entendeu? E se deixasse, se desse um corpo de 20 anos para ela, meu filho, acho que até pulava de paraquedas. Mas eu acho que é legal essa questão da atitude, de você se preparar para a velhice com a atitude, igual ela falou, de se sentir útil, de se sentir ativo, de se sentir... ter gosto pela vida mesmo, entendeu? E é interessante essa distinção que ela trouxe, né? Que a Célia trouxe. A diferença de ser velho e ser idoso, né? Tem gente que já nasceu velho, né? E tem gente que vem a idade e não fica idoso, não fica velho, né? Só fica idoso. Célia, você retornou? Menina, não sei o que aconteceu com a internet aqui em casa, eu estou no 3G. Caiu a internet, isso é questão como que fala? Da tecnologia, né? A gente ser refém da tecnologia, né? Você da área, você sabe disso, como que é, né? Sim. Bom, mas vamos tentar falar sobre o assunto. Não estou conseguindo virar minha câmera, agora consegui. Ótimo. Foi. Então, vamos continuar falando sobre o assunto. O que eu estava falando para vocês? Porque, assim, a gente vive numa sociedade que nós precisamos de institucionalizar, né? Criar leis que assegurem o direito de uma pessoa numa certa fase da idade dela. Pela questão do desrespeito, né? Aí nós vamos falar sobre as fases da nossa vida, né? Vou falar um pouquinho mais rápido, porque o tempo vai ser pequeno. A gente coloca assim, que o organismo multicelular, ele possui limitações durante a vida e mudanças fisiológicas com o passar. E nós fizemos testes, né, Aline? Tá? E nós fizemos testes. A fase do envelhecimento é que ela é caracterizada pelo declínio das funções orgânicas. Mas, olha, vocês não ficam muito alegres, não, porque, assim, como que a gerontologia classifica o idoso, né? Quando que você entra para a fase do envelhecimento? A partir do momento que você saiu da fase reprodutiva, o organismo começa a decair, a declinar. E quando que é essa fase reprodutiva, né? A mulher é na menopausa e o homem é na andropausa. Então, a gente começa a ter vários problemas hormonais pela perda da reprodução. Então, você cresce, desenvolve, entra no processo reprodutivo, e aí você sai do processo reprodutivo e começa a envelhecer.
E isso é muito variante, né? Depende muito do estilo de vida, da idade, da cultura do local onde que você cresce e nasce. Tem mulheres que na menopausa, com 50 anos, entram na menopausa, né? Tem outras que com 60, então isso é muito variante. Tem homens que só depois de 60 que eles ainda entram na andropausa, né? Aí o que acontece por causa de toda essa perda? O que acontece é o que vocês vão ver lá no asilo, né? Na casa de repouso, né? E nas pessoas mais velhas da nossa convivência diária, né? O sistema respiratório da pessoa, ele começa a decair com 30 anos. Não está aí o Léo para não me deixar de mentir, porque a pessoa que não faz atividade física, que tem uma vida mais sedentária, ela tende a envelhecer mais cedo. A velocidade do declínio fisiológico, ela é exponencial e ela é cumulativa, ela não retrocede. Você começou o processo, não tem mais jeito. Tem muita gente idosa que fala assim, depois dos 40 não tem mais jeito, entrou na idade 200, acabou, né? E você vai só decaindo, né? A gente percebe muito essa diferença da faixa etária de uma idade para outra, que é assim, de 50 a 60 anos, você não percebe muitas mudanças fisiológicas, mas de 60 a 70, você já percebe muita mudança fisiológica no organismo. É igual criança, né? A gente consegue enxergar melhor na criança. Por exemplo, um bebê de novinho para um ano de idade, você vê o tanto que ele muda. E o idoso é a mesma coisa. Quando ele entra na fase de 60, 70 anos, um ano faz muita diferença. Há muitas modificações orgânicas que vão aparecendo, né? Mas isso eu queria deixar ressaltado para vocês assim, tudo depende do estilo de vida da pessoa. O que ela come, como ela viveu esses anos para trás, os vícios que essa pessoa teve, fumar, beber, usar droga, né? Ter uma vida mais sedentária, não ter uma alimentação saudável, viver muito de fast food, né? Então, tudo isso acarreta uma velhice mais problemática, né? A tendência normal do organismo é de manter a estabilidade interna, ajudando o processo metabólico fisiológico como uma resposta do organismo. O que é isso? Chama homeostase. Então, o nosso organismo, ele faz isso. Ele tenta reequilibrar toda vez que a gente entra num processo de estresse. E se você deixa esse organismo o tempo todo em estresse, você está sempre levando ele ao limite, ele vai cansar. Vamos fazer uma analogia para um carro, né? Você usa o carro, você faz a manutenção dele, você dirige com parcimônia, esse carro vai ter uma durabilidade maior. Mas se você não faz manutenção dele, não troca o óleo, não põe uma gasolina boa, dirige igual um louco, né? Muda de marcha de qualquer jeito, qual que é a durabilidade desse carro? É uma máquina, vai durar muito menos. O corpo nosso também é uma máquina. E a gente tem que fazer muita analogia nossa com relação à nossa doutrina. A gente sabe que o corpo físico é um avatar, que é o espírito que comanda o corpo. E a gente tem que pensar muito que a mente, ela plasma o corpo físico. E você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você come, você é aquilo que você faz, né? Então, esse avatar, que é, segundo a doutrina católica, né? O Tassilis fala que é o templo do espírito, né? A casa do espírito, né? E hoje a gente tem que a medicina moderna, hoje, ela usa muito conhecimento ortomolecular. Por quê? Porque ela vai ver o ser humano como micropartículas. O Ezequiel fala muito, né? Nós somos uma cópia do universo, porque nós temos sob o nosso comando milhões de células, né? Nosso organismo é feito de milhões de células. E quem comanda essas células somos nós. Então, qual tipo de comando que você está dando para essas células? Que tipo de vibração que você está emitindo para essas células que são
futuros seres viventes, pois hoje são princípios inteligentes, né? Mas vão se tornar espíritos para o futuro, que é o processo de evolução, é esse, né? Eu falei disso. Aí eu quero olhar o seguinte: o processo de envelhecimento, ele é dinâmico, irreversível, cumulativo, e ele, além de ser biológico, ele é psicológico e social. E o que mais incomoda, por incrível que pareça, no processo de envelhecimento, não é o biológico, né? É o psicológico e o social. E vai virando uma bola de neve, porque a pessoa, ela quer ser ativa, ela quer ser independente, mas o corpo não ajuda. E aí a parte psicológica, ela entra em um processo também de declínio. E aí vai tudo desencadeando, né? A gente classifica o envelhecimento de 3 formas: primário, secundário e terciário. O envelhecimento primário é o biológico, é o normal, que é o desgaste normal das células, dos órgãos. E o secundário, ele geralmente está associado a um processo de doença. A pessoa que é diabética, que tem problema pulmonar, que tem um câncer, esse envelhecimento, ele é mais rápido, né? Ele é mais acentuado. E o terceiro, que é o mais agressivo, são as das doenças graves, por exemplo, o câncer, né? Que é uma doença que expolia muito a pessoa e essa pessoa entra num processo de morte muito rápido, né? Tem uma classificação de velhice, que acho que eu não vou entrar muito em detalhe, não, porque é velhice, meia-idade, porque hoje a gente, na parte biológica, o ser humano ele pode viver até 122 anos. É muito tempo, né? A gente fica pensando, 122 anos, né? Mas a maioria dos idosos vão até 80, 90 anos, né? Algumas exceções chegam à casa dos 100 anos, que não é normal, né? Que não é o que a gente espera na nossa sociedade, não é o que você vê aí todo dia, né? E assim, você hoje tem nos sistemas de saúde, você tem uma classificação daquele idoso de acordo com a dependência dele de um cuidador. A Unimed tem um programa muito interessante que ele classifica a pessoa e leva ela para um grupo que controla, né? O Sistema Único de Saúde também faz a mesma coisa, ele classifica aquela pessoa de acordo com o grau de dependência dela. Olha que interessante, né? Avalia se aquela pessoa é dependente, ou um pouco dependente, ou muito dependente, e aí ela é classificada num grupo de risco. Na questão biológica, vamos falar bem rápido, assim, não. A parte cardíaca, existe uma diminuição da função do coração, né? Ele para de ter aquela função de resposta quando você vai fazer uma atividade física, o coração da gente acelera, né? Bate mais rápido, você vê que tem a força de batimento do coração, e o idoso não consegue fazer isso. Então, nós vamos voltar lá, né, mais tarde, para falar nisso. O que você vai fazer sabendo que o idoso não é igual a gente? Você vai correr, o seu coração responde, ele bate mais rápido para poder aguentar esse processo seu de um exercício físico, porque é diferente o batimento cardíaco no repouso e em atividade. E o idoso, né, tem muito problema de arteriosclerose. O que é isso? É a parte vascular, que é a parte das veias, né, dos vasos sanguíneos, ela não tem aquela elasticidade igual a pessoa mais jovem. Então, ela fica mais enrijecida, e aí a resposta na pressão cardíaca também modifica. Então, você não pode pegar um idoso e fazer uma caminhada com ele em volta da casa lá no asilo, que ele não vai aguentar. Ele não tem esse hábito, né? Às vezes ele anda assim, 5 metros ele já está cansado. Então, a gente tem que ter essa noção que ele não dá conta de fazer esse tipo de atividade, né? E que o idoso, ele
tem o peso do corpo dele, para ele, é muito grande, porque o que acontece com a musculatura, com a parte musculoesquelética, né? Ele tem perda de massa muscular, todo idoso é magrinho, né? Ou então, ele fica gordinho na região abdominal, que é uma gordura visceral, que é uma gordura que não é uma gordura boa, né? Tem muito idoso que ele é um falso magro. Ele é magrinho, mas ele é barrigudinho, bundudinho, né? Tem bumbum e barriga. E isso, para ele, é complicado, porque a atividade física, para ele, não é fácil, porque ele é magro, mas ele não tem força muscular, né? E ele tem uma gordura que atrapalha a resposta do coração na atividade física, né? O que mais pega, eu acho que a maior parte das pessoas, é a parte neuronal, né? Neurológica, né? Que ele tem uma redução do número de neurônios, uma redução da velocidade de resposta, uma restrição na resposta motora, reflexo diminuído. Aí você pensa bem, uma pessoa de 80 anos dirigindo, né? Ela não tem o mesmo reflexo que uma pessoa normal tem. Então, por isso assim, que nos países de primeiro mundo, os carros são automáticos, né? Por quê? Porque se tira o pé do acelerador, o carro para, né? E você não precisa de ficar mudando de marcha. Então, é um carro mais simples de dirigir, né? Então, isso é um conforto maior para as pessoas da terceira idade. Hoje, quem tem um carro automático no Brasil é quem tem um poder aquisitivo melhor, porque costuma ser um dos carros mais caros, né? Na questão psicológica e social, o que acontece? O indivíduo, por todas essas mudanças fisiológicas no organismo dele, ele começa a ser uma pessoa mais dependente, mais lenta, ela não consegue raciocinar mais rápido, ela tem aqueles movimentos nossos que são mais sutis, para eles são mais difíceis, pegar uma coisa, enxergar, a visão fica mais embaçada, né? Vai perdendo a acuidade visual e auditiva. Então, tudo para ele é mais complicado, né? Então, ele vai se tornando uma pessoa dependente para certas coisas, dentro de casa e fora de casa. E hoje a gente sabe que as nossas cidades, elas não são adequadas para o deficiente físico, quanto mais para o idoso, né? No social, a gente fala assim, você deixou de ser produtivo, você perdeu o seu valor, né? E as pessoas não conseguem fazer essa mudança, né? Eu não consigo mais varrer uma casa, mas eu consigo sentar numa mesa e picar uma verdura. Eu consigo catar um arroz, entendeu? Um feijão. E as pessoas acham que não dá conta de fazer mais nada, não vai fazer mais nada, né? Eles têm uma avaliação interessante sobre a idade psicológica, que ela é muito variável, né? A gente tem jovens com pensamentos de idosos, né? E tem idosos que têm a mente bem jovem ainda. Então, eles falam assim que a idade psicológica ela está avaliada pela habilidade adaptativa do indivíduo para adaptar-se às exigências do meio. Então, tem muito jovem que não consegue se adaptar ao meio que ele vive, ou ele muda de meio, ele tem muita dificuldade de se adaptar a esse meio novo dele. Por exemplo, a criança que está sempre dentro de casa e vai para a faculdade, ela tem uma dificuldade enorme de se adaptar a esse processo de mudança de meio que ela está vivendo, né? E o idoso tem essa dificuldade, vocês vão ver para frente como que acontece com o idoso com relação de quebra de rotina, né? Eu coloquei uma frase de efeito que é assim, não se lamente de envelhecer, é um privilégio negado a muitos. Então, hoje a gente pode perceber que nem todo mundo envelhece, né? Que muita gente morre novo, né? Vou citar algumas doenças, porque o que eu quero enfocar é outra coisa, né? As doenças da velhice, né? Hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, asma, derrame cerebral, o câncer, a dislipidemia, que é o colesterol alto, a demência, Parkinson, Alzheimer e a síndrome da fragilidade. O que é síndrome da fragilidade? As demências todo mundo conhece, mas síndrome da fragilidade é um termo novo na gerontologia,
Por que trata o idoso com a síndrome da fragilidade? Porque ele vai tendo vários desgastes no organismo que o torna mais frágil. E a gente percebe, né? Eles são mais lentos, raciocínio é menor, metabolismo é pior, então não pode comer muito, se come muito passa mal, né? Tem certas limitações por causa de doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, e aí gera essa síndrome nova que chama síndrome da fragilidade, né? Agora vamos ao que interessa para nós, né? Como que é cuidar de uma pessoa idosa? Não estou falando de uma pessoa idosa jovem, que 60, 70 anos é considerado idoso jovem. Tem o idoso mais avançado, né? E a característica daquele idoso também, que é o idoso dependente, que é o idoso que tem demência, que tem AVC, que tem perda da motilidade, né? Lá da vovó, a maior parte da população de lá são pessoas dependentes, né? São usuários de fralda, tem que dar banho, dar comida na boca. E aí uma coisa muito interessante que a gente tem que perceber com o idoso ele precisa muito da rotina. É igual uma criança pequena, né? Você vai criar aquela criança numa rotina, ela vai acostumando com a rotina, ela vai criando hábitos. E o idoso, ele precisa da rotina para ele se sentir seguro, principalmente o idoso que é dependente de alguém, de um cuidador, que seja um profissional da área de saúde, que seja um familiar ou um amigo, né? Por quê? Porque ele se sente mais calmo. Quando a gente percebe, quando a gente tem visitas nas casas, né, onde eles moram, eles ficam muito agitados, igual criança. Quem tem criança pequena percebe, né? Quando vai visita, dia que tem visita, vai levar numa festa, a criança fica totalmente agitada. A gente custa acalmar essa criança. E o idoso é da mesma forma, ele também percebe essa mudança da rotina e ele fica agitado, às vezes ele perde o sono, ele não consegue dormir, né? Pela questão mesmo da quebra da rotina dele. Mas tem uma coisa boa, se ele mantém a rotina dele toda semana e no domingo tem a visita, vai virar rotina para ele a visita, então ele vai se encaixar naquilo, ele sabe que no domingo vai ter visita e para ele é normal, se torna uma coisa normal. O que não pode é todo dia chegar gente diferente para mudar o hábito dele, né? Porque eles têm horário para dormir, eles têm horário para comer, né? Tem horário para se alimentar, se higienizar. E aí, o que a gente fala, né? Quando a gente tem uma pessoa acima de 80 anos, porque hoje os nossos idosos, até 70, 75 anos, eles são muito independentes, mas mesmo assim requer alguém que fique mais perto. Por quê? Porque esse idoso tem medicação, esse idoso tem que ficar de olho na alimentação dele, o que ele está comendo, como ele está comendo, se ele está bebendo líquido, se ele está se hidratando, se ele está precisando de uma ajuda no banho, porque às vezes a gente acha que a pessoa é independente e deixa. E aí, de repente, aparece um problema no pé, porque ele não está conseguindo enxugar o pé direito. As senhoras, principalmente, né? Senhoras mais velhas, elas são mais gordinhas. Então, elas não conseguem higienizar os pés direito, não conseguem secar o pé. Aí, quando você vai ver, fala assim, nossa, mamãe está com uma lesão no pé. Então, assim, é uma supervisão, não é tirar dele essa tarefa. Muito pelo contrário, a gente tem que ajudar nas tarefas e incentivar a fazer tarefas, né? Para ele se sentir mais ativo. Porque ficar o tempo... o geriatra, hoje, ele fala assim, o idoso, quando ele vai para a cama, ele não volta mais. Então, tem uma síndrome que não entra na questão do estudo, né? Que chama sarcopenia. Se o idoso ele começa a ficar muito deitado, a tendência dele de atrofiar músculo é maior e aí vai virando uma bola de neve. Ele não dá conta de andar porque perde a força muscular, as articulações enrijecem, e aí
vai só piorando, né? Então, assim, eles pedem para a gente não deixar o idoso ficar muito tempo na cama, estimular, andar, ficar sentado, né? E a pessoa que se torna cuidadora de um idoso, seja ela profissional ou não, ela tem que estar ligada a algumas coisas, a rotinas como assistência médica, periodicamente ao médico, fazer uma agendinha, olhar a questão da higiene, não só corporal, mas da segurança da residência. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo, nós não temos o hábito de ter uma casa segura para o idoso. A iluminação é inadequada, as tomadas são no lugar errado, não existe corrimão, a gente usa muito tapete, a disposição dos móveis às vezes é muito pertinho, o idoso perde essa noção espacial, ele não dá conta de andar em lugares muito, muito apertadinhos, né? Os nossos banheiros, né? Não são adequados para o idoso tomar banho sozinho, você precisa de adequar, colocar barra de segurança, antiderrapante, cadeira de higiene no banheiro, né? Aí, vamos parar de falar de coisa ruim, né? Agora vamos falar assim, e o que eu posso fazer para incentivar o idoso, né? Na parte de terapia ocupacional, né? Que é uma profissão muito bonita, né? Profissão gostosa, né? O terapeuta ocupacional, o que ele manda a gente fazer? Você vai estimular esse idoso de várias formas. Na parte física, você pode fazer uma caminhada com ele, você pode levar ele para um parque. O idoso que é mais jovem, você pode estimular a fazer caminhadas curtas, levar ele para fazer passeios de bicicleta. Tem muito idoso que anda de bicicleta ainda, né? Tem alguns parques que tem aquele triciclo, né? Que também você pode levar. Sair de casa, né? O ato de sair de casa, de fazer um passeio. Vamos esquecer que nós estamos na pandemia, viu, gente? Porque a pandemia hoje a gente vai falar sobre ela também. Então, você levar esse idoso no teatro, no cinema, levá-lo para visitar um amigo, fazer as datas comemorativas, né? Aniversário, festa de Natal, um almoço de fim de semana na casa da vovó. E aí outras atividades que a gente pode dar para esses idosos, mesmo os idosos de asilo, sabe, de casas de repouso, essas visitas e essas datas comemorativas são muito importantes para eles, sabe? Aniversário deles, a gente comemorar o aniversário. Hoje, eu estou vendo o cachorrinho da Tatiana aí, hoje a gente leva muito o animal, né? Não só nas casas de repouso, mas nos hospitais também, né? Hoje usa essa terapia com animais, né? Em casa, cuidar de um animalzinho, cuidar de uma planta, de um jardim. A gente fala com os homens, né? Para rever, né, objetos, né? Refazer objetos. As mulheres fazem muito tricô, crochê, borda, né? Né, Leandra? Leandra também gosta de bordar e tricotar. Aí, essas atividades que estimulam o raciocínio, estimulam a atenção, por quê? Porque tudo isso que a gente está falando vai fazer com que o idoso retarde o processo de envelhecimento. E a questão da sociabilização, olha, tem dança, tem pilates, tem natação, tem hidroginástica. Hoje tem uma atividade física que chama calistenia, que ela é muito usada para prevenir a osteoporose. Uma vez eu fui fazer essa atividade com um monte de velhinha, eu não dei conta de acompanhar, gente, porque a atividade não é tranquila assim não, sabe? E aí a gente coloca jogar baralho, jogar um jogo tipo dama, dominó, né? Tem gente que gosta de cozinhar, estimular. Nas casas de repouso, a gente faz até aquelas reuniões de fazer docinho, de fazer uma receita diferente, porque, assim, tem essa população mais acamada que você vai fazer o quê com ela? Vai levar para ouvir uma música, né? A gente põe elas num lugar, a gente põe uma música para escutar, faz um teatrinho, leva o pessoal para fazer teatro, um contador de histórias, que não é só criança que gosta, o adulto também gosta de ouvir histórias, né? Essas datas comemorativas, levar animais, né? Não é toda casa de repouso que aceita, mas você pode levar um animal,
Quando eu trabalhava numa casa de repouso, eu levava a minha cachorrinha lá, eles ficavam enlouquecidos com ela, sabe? Todo mundo queria pôr a mão, queria ver, eu mostrava para os vozinhos que estavam acamados, eles abriam aquele sorriso, né? Outra coisa, estimular o contato com a família, né? Tem muito idoso institucionalizado que não tem familiar, mas você pode se tornar um familiar desse idoso, fazer uma visitas periódicas. A questão dele se conectar com uma pessoa é muito bom, porque você faz visitas frequentes, ele fica esperando a sua visita, você acaba se tornando um membro da família dele, né? E não precisa ser parente próximo, pode ser uma pessoa mesmo lá do centro, igual essas vezes que a gente ia lá, todos os domingos ia lá, né? Todos os domingos acho que era um domingo por mês, né? Mas eles recebem visitas de outras instituições, não só do Maria Francisca, né? Hoje a gente tem um aparato muito grande que ajuda, a gente tem cadeira de roda, tem muleta, né? Tem esses ônibus especiais, tem carros adaptados para o idoso dirigir, ele não precisa de ficar sem dirigir, né? Ele pode dirigir. O ideal é que ele dirija o carro automático, né? Que é o mais fácil de dirigir, né? Há outras coisas que a gente pode incentivar, a leitura, né? A leitura de um livro, levar para viajar, levar para... pode escutar um bom rádio. As pessoas mais velhas gostam muito de ouvir rádio. Tem uma rádio que chama Rádio Itatiaia. A minha tia, ela acorda 2h da manhã, ela fica ouvindo a Rádio Itatiaia. Aí, quando é no outro dia de manhã, ela fica dando as notícias tudo. No café da manhã, a gente senta para tomar café, ela fica contando como é que vai ser o tempo, o que aconteceu. Eu falei, ai, tá bem, o que foi? Ela falou assim, estava ouvindo rádio, não dormi direito à noite, fiquei ouvindo rádio. Então, assim, olha para você ver. As pessoas conseguem não ficar nervosa porque não dormiu. Ela achou uma forma de passar esse tempo dela acordada. Tem idoso que pega um livro e vai ler, né? Hoje a gente tem um óculos, né? Tem as lupas, tem as lanterninhas para poder ler os livros com uma letra maior, né? Então, assim, não é o caso, né? Hoje tem uma coisa muito, muito boa também que eu aprendi, que tem muitos senhorzinhos, né, que gostam de ouvir livros. Ao invés dele ler, ele ouve o livro, né? Hoje a gente tem um e-book, né? Que vai o e-book não, o audiobook, né? Que vai contar a história para ele, né? Não precisa nem de ler, fica só escutando. Eles adoram isso, sabe? De ficar contando os causos para eles também, né? Agora vamos falar de 2 doenças que eu acho que todo mundo tem muita dificuldade, que é demência e Alzheimer, né? Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é o Alzheimer, né? O que você vai pensar na diferença da demência comum para o Alzheimer? O Alzheimer é aquela pessoa que lembra de coisa da infância, mas não lembra o que comeu ontem no almoço. Então, ele tem a memória passada dele é ótima, mas a memória recente dele, ele não lembra de nada. E como que você vai querer pensar que uma pessoa está ficando com problema de demência, né? A gente tem que olhar isso até para a gente mesmo. Lapsos de memória, esqueceu um objeto, não sabe onde que guardou, saiu para fazer uma coisa no meio do caminho e falou assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? A demência vai acentuando a pessoa sair e se perder, não conseguir voltar para casa. Tem gente que não lembra nem o nome. A gente tem muitas histórias de pessoas idosas que se perdem, viram mendigos na rua, né? Porque esqueceu. Então, assim, a gente não pode deixar essas pessoas, quando começam com esses lapsos de memória, de andar sozinhas. Elas têm que estar sempre andando com alguém. Porque vai que numa dessa, ela esquece onde que ela mora e esquece até o nome. A demência não é o Alzheimer, né? A demência, a pessoa, às vezes, não sabe nem conversar a língua dela, normal. Objetos normais do nosso cotidiano, ela não sabe como que chama. Tem muito aqueles lapsos, né? A pessoa está falando e fala assim, não, como é que é isso mesmo? Como é que chama isso? Como é que fala isso mesmo? Como é que você previne isso, né? Xadrez, palavra cruzada, sudoku, né?
exercícios que ativam a memória. Hoje no celular tem um monte de exercícios que estimula o cérebro, né? E uma outra coisa que previne os problemas musculoesqueléticos é fazer atividade física desde novinho. Ou é uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou andar numa esteira, porque essa atividade física ela estimula a produção do osso e ela melhora a lubrificação das nossas articulações. E a tendência nossa é os discos intervertebrais, eles achatarem, que você vai perdendo aqueles discos que ficam na coluna vertebral e você vai tendo problemas de postura e todo idoso, ele diminui de tamanho, exceto o idoso que faz pilates, que faz alongamento. Outra coisa também que tem muito com relação ao problema das respirações, hoje a gente está, graças a Deus, as pessoas estão muito para esse lado, né? A meditação, o yoga, né? Fazer meditação, fazer yoga, fazer exercícios de alongamento, de relaxar, né? Para poder, com a respiração, melhorar essa questão da nossa intoxicação alimentar que nós temos, né? Porque a gente come muita coisa que a gente não deveria comer, né? E, infelizmente, você é aquilo que você come, né? A demência, gente, ela pode acontecer também por problemas alimentares, falta de vitamina B12, por isso que as pessoas têm muito medo de parar de comer carne, porque na carne que você recebe a vitamina B12, mas hoje você pode substituí-la hoje de uma forma sintética, né? Não tem problema nenhum. E eu queria passar umas coisas assim, o que a gente pode fazer hoje para melhorar a questão do idoso, né? São políticas de melhoria de inclusão desse idoso, ambientes amáveis e acessíveis ao idoso, uma sociedade mais amável ao idoso, garantir a formação de profissionais qualificados para cuidar dessas pessoas, se a gente não for cuidador, né? E garantir um apoio nas casas, né? Dentro de casa, né? Uma casa mais acessível, uma casa mais amável, e as pessoas com mais paciência, com mais tolerância, porque o idoso vai ficando mais lento mesmo, né? Às vezes ele pergunta a mesma coisa 2, 3 vezes, você tem que ter paciência de explicar. Às vezes ele esquece uma coisa tão simples que ele fazia, você tem que ficar falando de novo para ele, né? Então, isso aí dentro da nossa doutrina é a questão da fraternidade, né? De ser fraterno, de ser misericordioso, de ser compreensível com um ser que está se deteriorando com o tempo, né? E não porque ele quer, né? É porque é um processo natural nosso, né? Processo de envelhecer, né? E respeitar as pessoas idosas é tratar o nosso próprio futuro, né? Com respeito. Queria agradecer a vocês, pedir desculpa pelo lapso da internet aqui. Eu acho que foi a chuva que deu problema com a net aqui. Célia, nós que agradecemos a sua explanação. Eu acho que o problema com a internet não perdeu em nada. Até a minha jovem senhora cachorrinha, de 12 anos, quis vir aqui assistir seu estudo. Ficou assistindo, prestando atenção. Agora eu vou abrir para quem quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa. Tão rápido, na que você terminou, falei, mas já... eu quero. Você, Célia, você brilhou, né? Adorei. Passou muito rápido. Nem na que você terminou, não para olhar no celular, estava muito bom. Eu queria, assim, eu não sei se você falou, eu não consegui pegar, qual a diferença do... Você falou a diferença da demência e do Alzheimer, sim. Mas no caso do Alzheimer em pessoas mais... Da demência e do Alzheimer. A diferença é assim, ó. Alzheimer é a demência, a gente fica doente por outras coisas. O Alzheimer é um tipo de demência. O Alzheimer já a gente conhece, o esquecimento. A demência é a falta da vitamina 12,
Não, Ângela, não se prenda aí. Estou falando assim, ó. O Alzheimer é um tipo de demência. Você pode ter demência e não ter Alzheimer. O que caracteriza o Alzheimer, né? O Alzheimer é aquela pessoa que esquece coisas recentes, mas lembra muito de coisas passadas, porque afeta as células do cérebro. O cérebro vai murchando. É como se o cérebro fosse murchando, igual uma uva passa. Então, ela vai evoluindo e até o ponto dele não reconhecer ninguém. Mas começa assim. Ele não lembra o que ele fez ontem, não lembra onde guardou a chave. Agora, a demência, ela pode ser causada por falta de alimento, por uma doença, né? Agora, o Alzheimer, não. O Alzheimer é por causa do envelhecimento do cérebro mesmo. E a demência, ela também está muito associada à hereditariedade. Se sua mãe, você é a sua mãe, né? Eu trabalhei com uma médica, ela falava comigo assim, não adianta você fazer regime, não sei o quê, veja como sua mãe é. Vai ficar igualzinho dela. Se a sua mãe tem demência, se a sua família tem história de demência, você tem uma chance altíssima de ter demência. Se aparece uma história de câncer na sua família, a chance de você ter é altíssima. Não quer dizer que eu vou ter, mas a chance de ter se chama genética, né? A gente tem essa questão da hereditariedade. E aí, atividade física, boa alimentação é mais importante, né? A Ângela pode fazer, sabe o quê? Jogar baralho. Sabe, minha família não tem Alzheimer. Palavra cruzada. Mas quando eu falei pro... Entendeu? Toda atividade. Fazer bordar. Gosta disso, não? Agora a Janine quer fazer uma pergunta também. Vou passar para a Janine. Não, minha mãe. Célia, muito obrigada pelo estudo, muito esclarecedor e, nossa, é muito elucidativo e eu achei de muita sensibilidade, viu? Porque eu acho que é isso mesmo, né? Célia, a minha mãe, na família só tem ela, não existe esse caso na minha família. É bom mesmo. Não, vai jogar sudoku, gosto. É porque a Ângela tinha travado. Tá certo. Obrigada, viu, Célia? E agora que está aqui no áudio. Obrigada, adorei. Peraí. Obrigada, porque o microfone estava mudo. Aí, pronto. Agora pode falar, Janine. Você escutou a primeira parte, Célia, do agradecimento? Escutou, então, tá bom. Eu achei que você não tinha escutado. Eu que agradeço. E eu achei muito bacana você falar que cuidar da questão do envelhecimento é cuidar, né, do futuro, da forma respeitosa de ver, né? Então, eu acho muito bacana isso. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: como você vê a questão da criança, né? Por exemplo, no lar da vovó, você acha, dentro desse quadro todo que você viu, você acha aconselhável levar as crianças? Aí, qual idade que você acha? Com que frequência? Tem neném que ia lá, elas ficam loucas com os nenéns. As vozinhas mais acamadas, que têm demência senil, que não conversam, que ficam nas poltronas, você leva um bebê lá, gente, elas acham que é boneca. Elas ficam louquinhas, porque assim, o que acontece? Elas têm muita... Eu não falei aqui, para não delongar demais, mas essa relação da família, dos netos, né? De criança, de animal, de planta, sabe? Levar uma flor para elas, levar uma plantinha, porque assim, nem todo lugar você pode colocar isso no quarto delas, sabe? Mas pode levar e a equipe coloca lá em algum lugar, mas leva para ela e mostra, sabe? Elas gostam muito de ganhar souvenirs, presentes, coisinhas pequenas, sabe? Vozinha adora bobagenzinhas, né? E a criança menorzinha, então, nossa, eles ficam doidos, eles querem pôr no colo e não dão conta de segurar, mas você pode... Agora a gente não é época da gente fazer isso, mas
podendo fazer, não tem problema algum de levar. A restrição é dos pais, né? Os pais é que ficam meio... Inclusive um casal bem ativo, um menino e uma menina, podem ir também, né? De 7, né, Janine? Não, eles estão com 9, vamos fazer 9. 9 anos. Ah, foi ótimo saber disso, Célia. Obrigada. Tem que falar com a coordenação de lá, né? Célia, posso fazer a pergunta? Pode, quem é? Você eu, Aline. Aline. Você acha que... Eu sempre achei assim, que o asilo e uma creche, elas deviam estar uma do lado da outra, sabe? E só tem uma portinha ali para separar, sabe? E aí, assim, todo asilo, toda creche, todo orfanato devia estar conectado diretamente com um com o outro, vamos dizer assim. Porque é lógico que eles não vão ficar o dia inteiro, porque cansa o velho, cansa a criança também pode machucar o idoso, mas assim, só de estar ali do lado, podia ter um intercâmbio assim, de horário de dia, e o velho ganha com a criança ganha com o velho, eu acho assim, devia ser assim. Não sei se eu estou errada. Não, você está com o pensamento dos alemães, né? Os alemães, vou ver esse artigo. Eu sou a descendência minha alemã mesmo. Eles associaram a orfanatos com asilos, né? Fizeram casas, porque lá eles têm essas casas grandes demais, que a gente hoje chama de castelo aqui, mas não é castelo. É aquelas construções grandes, aquelas casas que tem um monte de quarto, tipo São mansões, né? Aí, o que eles estão fazendo? O asilo com a casa de repouso, porque o idoso ajuda a cuidar da criança. Mas a gente não pode deixar de esquecer que o idoso europeu é diferente do nosso idoso, né? Hoje, o nosso idoso com 70, 75 anos, ele é dependente. Uhum. Isso daria certo para o idoso jovem, né? O idoso que está na aposentadoria, tem aquela síndrome de e agora, o que eu faço com a minha vida, né? Eu vou até um pouco além, eu diria que não só o asilo devia ser junto com o orfanato, como também com o abrigo de animais, tudo junto, sabe? Para poder todo mundo ali interagir, e é uma experiência enriquecedora para todo mundo. O animal que eles usam muito, a gente faz muito com animal. Falei num hospital infantil que a gente levava animais assim, pequenos, filhotes, né? Tartaruga, patinho, peixinho, coelhinho, para interagir com as crianças que estavam hospitalizadas. A melhor é assim, surpreendente. E as casas de repouso, que são as IAPIs, né? A gente leva muito cachorro e gato. Cachorro e gato é uma coisa bem... Tranquila, né? O gato pode fugir, né? Mas, às vezes, nesse asilo tem gato morando lá. Mora lá. Pois super válido, né? Isso aí. Gente, nosso tempo está se estendendo. Alguém quer fazer uma última ponderação? Ou podemos... Bom, se alguém quiser, fique à vontade, tá? É só abrir o microfone. Enquanto isso, eu vou falar uma... Célia, eu penso muito como nós sabemos que tudo é energia e que quando nós nos propusemos a trabalhar numa tarefa ligada aos idosos, né? Eu fico pensando qual mensagem o universo está querendo trazer para a gente. É óbvio que nós todos vamos passar pelo envelhecimento, se tudo der certo, né? Eu quero, e todos nós buscamos isso, que é o envelhecer bem, né? Com saúde, e tendo uma vida mais ativa, mas também eu fico pensando no honrar a nossa história. Então, eu tive a gratidão, assim, uma oportunidade de viver com a minha avó, assim, até o finalzinho da vida dela. Então, eu fazia o coque dela frouxo para ela dormir, e ela era acamada, então eu cuidava dela, né, até o último momento. E era uma sensação de felicidade, nunca foi um peso,
porque com ela eu escutava as histórias, eu conversava, né? E aí eu vejo isso como uma grande honra da gente trazer a história do outro, a história da família do outro e cuidar dela com muita honra, com muita alegria, né? Honrar aquela história, né? Eu tenho uma família que vem, a parte da minha mãe, descendente de índios, de portugueses e de negros também, e de pai que vieram do Líbano, da Itália. Então, nós somos brasileiros, somos todas essa mistura de histórias muito ricas, né? E como você bem trouxe no estudo, o idoso, ele é uma história, ele é um livro, né? E a gente se propuser a cuidar do idoso, a entender melhor, ter todo esse carinho com a história. Célia? E eu fico muito feliz de ter você aqui conosco. Foi um grande presente ter conhecido você e conhecido todo esse trabalho que você faz e teve essa experiência essa história sua que veio para nos acrescentar, porque tudo isso a gente pode ler nos livros, mas a vivência que você traz, ela não está no livro, né? Ela só vem com a história. Tenho muito a agradecer por você, viu, Célia? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade, né? Que é sempre um aprendizado, a gente acaba enriquecendo também, né? E assim, tudo que eu percebi no tempo que eu trabalhei com instituições, né, que lida com idosos, é a questão da fraternidade mesmo, né? Tratar o outro com respeito, pensar que ali tem uma história e que ele tem uma pessoa, né? Apesar dela não conseguir conversar, tem outras formas de você se comunicar com ela. Igual a Janine falou, questão de levar uma criança, de levar um agrado, fazer uma comidinha que elas podem comer, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo isso, porque, igual você falou, nós estamos entrando na casa delas. E a rotina para o idoso é muito importante, porque ele se sente seguro com a rotina. O idoso acamado, o idoso dependente de uma outra pessoa para cuidar dele, né? Então, a gente tem esse respeito de saber chegar, saber tocar, né? E ser frequente, né? Porque é tão ruim quando a gente começa um trabalho e a gente para, porque quem sente são eles, né? E esse trabalho, eles devem estar sentindo muita falta, porque a gente tem relatos de idosos que estão numa depressão enorme, porque estão sem esse contato, né? Principalmente esses que são institucionalizados, que não têm família, né? E não conseguem o acesso pela tecnologia que a gente tem hoje, né? Porque muitos parentes nossos, eu vejo a minha mãe no WhatsApp, né, conversando com outras pessoas, né? Então, ela quebra um pouco essa solidão, essa saudade, né? E o outro não, né? Esse outro que a gente está adentrando na casa dele, né? Que é o grande medo também dos profissionais que estão lá, é a gente começar e depois abandonar, né? Uhum. E vamos firmes nesse propósito. Vou fazer a prece de encerramento, grande alegria no coração estarmos aqui hoje, nesse estudo maravilhoso, aprendendo um pouquinho mais sobre a casa do outro, sobre como entrar com carinho, deixando o sapato do lado de fora, que possamos sempre levar amor, esperança, fé, essa fé que às vezes nos falta, mas no contato do outro ela se torna mais forte, né? O amor que às vezes nos falta, e ao dar esse amor ao outro, nós crescemos e curamos dessa nossa carência afetiva. O outro que, ao nosso primeiro olhar, é aquele que precisamos cuidar,
mas, na verdade, ao cuidar do outro, estamos cuidando de nós mesmos. Aos poucos, vamos percebendo que não existe outro, que tudo é um só. Aquela família é a minha família e estamos caminhando cada vez mais a passos largos para o entendimento do que é a fraternidade universal, o que é a religião do amor. Então, hoje, encerramos aqui esse estudo, esse momento, sabendo que ainda vamos ter muitas oportunidades e muito trabalho e muito aprendizado pela frente. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês, boa semana. Boa noite a todos. Boa Célia, noite, obrigada, Célia. Muito obrigada, Célia. Estudo